O início da era dos live actions foi de amor com o público, poder revisitar os nossos clássicos preferidos, mas com pessoas de verdade interpretando aqueles personagens icônicos. Era um sonho para todo fã. Mas atualmente, alguns anos depois, são raríssimos os casos que caem no gosto popular. E o público parece não gostar mais. Na verdade, parece que ninguém mais aguenta os live actions. Oi pessoal, meu nome é Darlene, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo se você é fã de animação, de produções dos anos 80, 90, 2000. Esse aqui é o seu canal, você se encontrou no YouTube. Uma pausa agora, porque eu acabei de ver que o meu Nemo tá apagado. Aqui ó, todo mundo pra cima, quero ele ligadão. Prontinho. Agora sim, vamos lá. São alguns dos motivos que nos fazem virar o nariz pro live action antes mesmo de ele ser lançado. E olha que eu me considero uma entusiasta de live actions. Mas depois de tanta coisa ruim, tanta produção nada a ver, eu confesso que, na minha opinião, saturou já. Então vamos a eles, vamos aos pontos que, a meu ver, explicam o porquê da triste decadência dos live actions. Comecemos pelo óbvio, a falta de criatividade. Você também já deve ter tido aquela sensação de o filme que a gente está assistindo não ser uma homenagem, mas sim uma cópia não muito bem feita e sem alma de um clássico que marcou a nossa infância. E isso desanima qualquer fã. Só que esse é um comportamento mais recente dos live actions. Porque lá atrás, nos primeiros anos, nos primeiros lançamentos dessa era do live action que a gente está vivendo, a gente tem boas produções. E a partir delas a gente consegue, na verdade, até um pouco antes delas, a gente já consegue travar a linha da decadência dos live actions. Lá em 1996, quando a Disney sequer imaginava em investir muito em live actions, ela lançou 101 Dálmatas, o filme. Um filme que trouxe uma estrela no lugar da Cruella, que é a Glenn Close, mas que investiu 67 milhões na sua produção e arrecadou 320 milhões. E ele é um filme leve, que traz a comédia, a fofura, ele não tem pretensões de ser extremamente emocionante, nem megalomaníaco, mas é um bom filme, foca ali na tensão entre a Cruella e os animais, ou seja, é um filme bom, não arrebatou fãs, mas também não desagradou. Mas depois do live action da Alice do País das Maravilhas, que eu particularmente não gosto, tudo mudou, e a gente teve lindas produções em live actions ainda, como Mowgli, o Menino Lobo e Cinderela. Eu sei que Mowgli, o Menino Lobo não é live action no sentido de personagens reais, feitos com atores reais, né? Porque ali é tudo CGI, só o Mowgli que é um menino de verdade. Mas na questão, quando eu falo live action aqui, é nessa questão de trazer realidade para as animações. Então depois destes, alguns outros poucos foram bem, mas o material que a Disney apresentava pra gente como um todo começou a ser um pouco assim duvidoso. Primeiro que o excesso do CGI cansou o público. O que no início era muito legal de assistir, começou a parecer um pouco perturbador. Entendemos que os contos da Disney foram pensados e produzidos originalmente para serem animações. E a magia Disney tem todo o espaço para se desenvolver ali. Mas trazer essas histórias mágicas para a realidade faz inevitavelmente que a Disney perca a sua magia, que a história perca a sua magia. E assim voltamos à ideia de uma produção sem alma. Outro pensamento que é inegável e não podemos ignorar são as drásticas mudanças nas histórias. E não é que queiramos que seja um copia e cola, mas a gente espera que seja uma homenagem ao clássico que agradou a todo mundo na sua época. Histórias que desrespeitam as suas produções de origem e até se envergonham dos clássicos originais. Tem sentido um live action da Branca de Neve, em que ele se envergonha da Branca de Neve original? Ou um filme do Dumbo, que muda completamente a sua história, que o Dumbo ali tá perdido, não é o Dumbo que a gente conhece. E isso nos faz perceber outro ponto: o dinheiro. Com o intuito de trazer pessoas ao cinema, a Disney aposta em clássicos que todos amam, mas chegando ali,
os fãs percebem que o que eles estão assistindo não são os seus personagens preferidos, mas sim a saga de uma pessoa aleatória, uma história que não nos interessa. E assim, todos nós nos sentimos enganados. A Disney pode até querer pegar um clássico e inovar, mas ela tem falhado miseravelmente nisso. E ainda escolhe personagens icônicos para fazer essa lambança, como foi o caso fatídico do live action de Mulan, e a inesquecível, e isso não é um elogio, Branca de Neve. E não é como se ela não soubesse fazer isso, porque olhando pra trás, a gente consegue ver que ela estava acertando nos live actions. Ou seja, ela tinha a fórmula, e um grande exemplo disso é Cinderela. Nesse filme, ela honrou completamente a personagem de 1950 e, além disso, aprofundou a sua personalidade, trabalhou melhor a relação dela com o príncipe e conseguiu mostrar até mesmo mais da vilã, a Lady Tremaine. E ali, mesmo que a experiência não fosse igual àquela de quando a gente assistia a animação, nós sim conseguimos ver a magia. Outra vertente que funciona e que os fãs até chegam a aplaudir é aquela de inovar no já conhecido. É mais ou menos o que a Disney e os outros estúdios fazem com as suas continuações. Pegam personagens conhecidos e amados, colocam eles em contextos diferentes, em sagas diferentes, mas mantém ali aquele personagem, a personalidade dele, quem ele é, o DNA dele. E o fã vai no cinema sabendo que vai assistir ao seu personagem preferido, tendo noção de que a história vai ser diferente. Desse jeito, ela consegue manter a base de fãs e consegue também manter as características principais dos seus personagens. E exemplos não faltam. Frozen tá aí, confirmado até o quarto. Temos também Zootopia 2, que tá hypando todo mundo. Moana, que não foi assim aquela maravilha, mas também não foi uma ofensa. Seguindo esse pensamento, live actions que focam em outros personagens que já existem, mas não são aqueles canônicos, não estão mexendo na história conhecida, funcionam muito bem. O filme da Malévola, que foi ali um dos primeiros, né, de live actions, ao meu ver, o primeiro é muito bom. Além de Cruella, que trouxe uma origem inesperada, mas que sim, todo mundo gostou de ver. Em minha opinião, esse tipo de trabalho funciona e, sinceramente, dá até menos trabalho para os criadores, porque eles têm uma liberdade criativa maior. Claro que deve seguir a personalidade que já existe naquele personagem, mas colocando ele em um outro contexto, um novo mundo se abre. E preciso falar aqui de uma das consequências dessas ações da Disney, que é a influência, que sinceramente eu não gostei. Como sabemos, a Disney é a líder quando o assunto é animações, mas ela não é a única que produz coisa boa. E com essa onda lançada pela Disney de live action, a DreamWorks lançou o seu. Como eu disse, eu sou uma entusiasta, mas eu soube, porque eu ainda não assisti, que Como Treinar o Seu Dragão live action é exatamente um copia e cola. Tem algumas poucas liberdades criativas na fotografia, mas a história permanece a mesma. Então a beleza tá lá, mas nada além disso, e isso me pega um pouco. Sabemos que a criatividade é uma fonte que não se esgota. Também sabemos que histórias que funcionaram muito no passado hoje não funcionariam tão bem. Mas isso de forma nenhuma significa que os fãs querem que seus clássicos sejam repaginados. A gente quer que eles fiquem ali, onde eles estão. E a gente continuou gostando deles. Como eu disse, se não for para ser algo completamente original, que seja criando em cima de algo que já existe. E outra coisa, eu também acho que quando a produção se leva muito a sério, algumas vezes isso não funciona. Já dei o exemplo aqui de 101 Dálmatas, né, que tem uma pegada mais leve, assim, mais sessão da tarde. Mas a gente pode colocar uma coisa que é mais recente, como o Descendentes, que tem uma qualidade ali limitada ao seu orçamento, mas que não deixa de ser legal. As músicas são boas, traz uma nova geração a assistir os clássicos, porque conta a história dos filhos dos vilões, e isso aguça a curiosidade das crianças, né, de ir lá visitar, saber quem é a mãe daquela personagem, quem é o pai daquela personagem. E é um filminho Disney Channel, e a gente não espera dele nada além do que um filme Disney Channel já trouxe pra gente em algum momento. É claro que o dinheiro é importante, a gente está aqui falando de uma empresa capitalista, mas toda grande empresa tem um propósito, e a Disney especificamente, um dos seus propósitos é deixar um legado, além de preservar o legado que já existe dela. Mas se for para defender o lado do dinheiro, ainda assim fica complicado para os live actions. Vamos olhar os números. Separei o orçamento e a receita de alguns live actions aqui que não agradaram todo mundo. A Pequena Sereia, que foi um live action que eu gostei. Na minha opinião, o único problema
do live action. O primeiro foi querer polemizar. Eu achei a atriz linda, as músicas dela perfeitas, a interpretação, a voz, tudo dela se encaixou. O que me incomoda é a intenção de querer polemizar. Mas fora isso, fora a intenção, eu achei a escolha certa. Mas o que me incomodou de verdade em A Pequena Sereia foi o CGI lá no final da luta com a Úrsula, que parecia que o dinheiro tinha acabado, então tiveram que colocar as cenas muito escuras para o negócio funcionar e me pegou muito. Então acabou não fazendo o negócio direito, né? Mas vamos lá. A Pequena Sereia teve um orçamento de cerca de 400 mil dólares. Isso aqui é produção e marketing, tá, gente? E a receita foi de 569 milhões. Mas a gente tem que considerar que os cinemas levam ali cerca de 50% da bilheteria. Então, para esse filme aqui ter ido bem, ele teria que, para ele se pagar, né? Ele teria que ter arrecadado pelo menos ali uns 800 milhões. E não chegou nem perto, né? Mulan, a fatídica, gente, Mulan é só minha personagem preferida, minha princesa preferida. Imagina, eu já falei isso, eu acho que eu já usei essa frase, né? Aqui no canal. Imagina a minha decepção quando eu assisti esse live action. Enfim. Teve um orçamento de 200 milhões e uma receita de 70 milhões. Dumbo, que é um grande clássico, teve um orçamento de 170 milhões e uma receita de 353 milhões. E Branca de Neve, a famigerada, orçamento de 420 milhões e uma receita de 205 milhões. Tá valendo o custo, gente? Tá valendo o custo, Disney? Agora vamos falar aqui de Descendentes, tá? Orçamento de 20 milhões e arrecadou 177 milhões. Contando que ainda fez uma saga, porque o Descendentes vai até o 4, e o 4 realmente é horroroso. O Descendentes podia ele morrer no 3, que tinha tido um bom final. Teve a questão do legado, que trouxe uma nova geração para assistir a Disney e revisitar os seus clássicos, além de muito material, né, que eles vendem, além do filme. Roupas, acessórios, temas de festa, material escolar, isso tudo aí com selinho Disney ela tá ganhando. Eu não tô defendendo aqui de modo nenhum que a Disney tem que se limitar a fazer filmes com qualidade duvidosa. Não é isso. Mas se for para fazer um filme com a intenção de somente encher o seu bolso, há outros caminhos a serem tomados e caminhos que podem levar também a agradar ao público. Isso não é nada mal, não é mesmo? Que aí todo mundo sai ganhando. E essa foi a minha opinião. Na verdade, esse vídeo aqui é mais um desabafo sobre a minha relação com os live actions. Como eu disse, eu gostava deles, mas agora, gente, eles não me levam nem mais pro cinema. Nem mais pro cinema. As continuações me levam pro cinema. Fui ver Trolls 3 no cinema. Vi Moana 2 no cinema, Frozen 2 no cinema, vou ver Zootopia 2 no cinema. As continuações me levam pro cinema, mas os live actions eu prefiro esperar que saiam no streaming mesmo, né? Eu fiz isso com o Rei Leão, vou fazer isso com Como Treinar Seu Dragão, né? Porque ele já saiu do cinema faz um tempo e eu ainda não assisti. Então os novos live actions têm me pegado um pouco. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião. Essa comunidade aqui só é feita com a participação de vocês. Então eu espero conversar com vocês aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários. E se você ainda não deixou o seu like, este é o momento, porque o vídeo está acabando. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!